Bom dia. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos nos pôr de pé. Vamos lá. Oh, oh, oh. De volta pro lar, o viver, o sofrer, meu andar, meu prazer, seu perdão, seu amor, em suas mãos. Leva de volta pro lar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Então de luz em meu caminhar. Oh, oh, oh. Volta pro lar, ó Deus, me leva de volta pro lar, ó Deus, me leva de volta pro lar. Pra não ficar direto, né? Peregrinando pelas montanhas, vamos lá. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh aleluia. Cantando, dando louvores, indo pros céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não pode ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pros céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, me seguindo, dando louvores da salvação. Celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh aleluia. Sigo cantando, dando louvores, indo pro céu. Brilho celeste. Brilho celeste,
Cantar mais um louvor. Príncipe da paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, ao ritmo, poderoso. Tu és digno de todo louvor. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante deste Senhor. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante deste Senhor. Príncipe da paz, quero viver minha vida em ti. Príncipe da paz, quero viver minha vida em ti. Podemos sentar, né? No momento da ceia, como sempre, vamos cantar mais um louvor, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. Somos felizes por estarmos aqui nessa manhã para adorarmos ao Senhor. E nesse momento nós iremos ceiar, recordar o sacrifício de Cristo, um sacrifício tão importante, que se doou, que entregou a sua vida em nosso favor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler apenas um versículo. No capítulo 10, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Que nos diz: como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quando nós nos reunimos, irmãos, para cearmos, é o momento mais sublime da igreja, onde nós mostramos a nossa comunhão. Cristo nos chamou para fazermos parte de um único corpo. Ao olharmos uns para os outros aqui, a gente vai perceber muitas diferenças. Diferenças étnicas, familiares, culturais, financeiras, acadêmicas. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, nós somos um no Senhor. Não há diferença entre nós. Não há branco, não há negro, não há pobre, não há rico, não há estudioso, não há inculto. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos cristãos. Todos nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Cristo. E isso nos unifica. E o momento da ceia é o momento onde nós podemos expressar essa comunhão. Nós vamos cear e vamos todos nos alimentarmos de um único pão. Não há diferença entre nós, irmãos. Não há distinção. Todas as demais diferenças são jogadas por terra. O inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele quer nos separar. Ele quer nos dividir. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 12, 25, diz que um reino subdividido não resistirá. E o inimigo, ele tenta 24 horas por dia nos colocar diferenças, divergências, nos separar. Mas o amor de Cristo nos une. E esse momento da comunhão é um momento onde nós vamos fazer o que a Bíblia chama de koinonia, que é aquela comunhão dos santos. Aquele momento onde nós nos reunimos para lembrarmos o sacrifício de Cristo e anunciarmos a sua volta. Então, nesse momento, meus irmãos, que possamos cear com alegria e cientes de que nós somos um em Cristo. Que o pão que nós iremos comer e o cálice que iremos tomar nos unifica, nos faz um no Senhor. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento de comunhão.
por recordarmos o sacrifício de Cristo na cruz, um sacrifício voluntário, onde Cristo morreu em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, nossas culpas, nossas dores, nossas debilidades, e Ele se entregou como um cordeiro mudo, para que pudesse dar a sua vida em favor da humanidade, em favor de cada um de nós. Nesse momento nós nos reunimos para cear e recordarmos esse sacrifício. E também anunciarmos que um dia o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Que possamos com alegria nesta manhã comer o pão e tomar o cálice e recordando do amor de Jesus. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento também nós iremos ofertar ao Senhor e nós sabemos que para nós é um privilégio muito grande entregarmos ao Senhor uma parte daquilo que Ele nos dá. Tudo que nós temos vem do Senhor. Eu convido os irmãos a lerem em Provérbios capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versículos. Versículos 9 e 10. Que nos dizem, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando eu leio essa passagem, eu percebo e compreendo que a oferta é um momento de gratidão. Deus ele não nos coage a ofertar. Nós não somos coagidos. Olha, tem que ofertar, porque senão você não vai obter a bênção do Senhor. A palavra de Deus não nos ensina assim. O ato de ofertar é um ato de gratidão. Quando eu olho para a minha vida e reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus, a minha saúde, o meu emprego, as minhas finanças, os meus bens, então, por gratidão, eu vou devolver ao Senhor uma parte daquilo que Ele me dá. Porém, nós sabemos que Deus ele é fiel. E muitas vezes, quando nós somos fiéis para com Deus, o Senhor é fiel conosco. E ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor continua fiel. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que nos retribui. Não que nós iremos entregar as ofertas já pensando na retribuição. Eu vou entregar aqui minha oferta porque eu vou barganhar com Deus. Se eu ofertar muito, Deus vai me dar muito. Não é assim. Mas Deus ele nos abençoa também. Como ele diz aqui no versículo 10,
Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O Senhor, Ele tem mantido a sua fidelidade para conosco. Quando nós olhamos a nossa vida, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, o pão de cada dia, o ar que respiramos, a alimentação, o convívio familiar, não tem como a gente não entender que isso é graça, que isso é misericórdia de Deus. Então que nesse momento, meus irmãos, a gente possa ofertar ao Senhor como uma forma de gratidão, uma parte daquilo que nós temos, para devolver ao Senhor diante de tudo aquilo que Ele tem feito para conosco. Aqueles que são convidados hoje pela manhã não se sintam constrangidos em fazer essas ofertas. Sabemos que a oferta é um ato dos cristãos, daqueles que professam a fé cristã. Mas se assim quiserem também, fiquem à vontade, porque estamos na casa de Deus. E que possamos nesse momento ofertar com gratidão. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela sua fidelidade para conosco. Porque mesmo sem merecer, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, tem nos dado saúde, tem nos dado paz, sabedoria, força para trabalharmos e tem mantido, Senhor, a mesa farta e o pão de cada dia sendo ali provido, Senhor. Que nós possamos ter um coração grato e que possamos devolver uma parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá e que possamos cada dia mais reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão desempregados, que necessitam, Senhor, de algum auxílio, de alguma ajuda. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Permanece conosco, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos pôr de pé. Quem iria imaginar que o Senhor estava agindo quando Jesus Cristo a cruz se entregou, demonstrando amor profundo, deu o seu Filho bendito, que enfrentou a morte, mas ressuscitou. E por meio desta cruz temos graça e redenção, temos vida nova, temos o perdão. Quando Cristo veio ao mundo, ensinou o que é amar, dando sua vida para nos salvar. Quem iria demonstrando amor profundo, deu o seu Filho bendito, que enfrentou a morte, mas ressuscitou. E por meio desta cruz temos graça e redenção, temos vida nova, temos o perdão. Quando Cristo veio ao mundo, ensinou o que é amar, dando sua vida para nos salvar. Podemos sentar. As crianças agora vão para a salinha, né?
Bom dia, igreja. Bom dia, amigos, visitantes. Sejam bem-vindos. Queria saudar a todos com a paz de Cristo e dizer que é um motivo muito especial e motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês a mensagem nesta manhã. Que Deus fortaleça, que Deus encha o nosso coração de gratidão, como já foi compartilhado na ceia, nas ofertas e também nas canções. Queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua bondade, Deus, pelo Teu amor, que nos alcançou, Deus, e nos alcança quando estávamos nos momentos mais difíceis da nossa vida e também quando nos encontramos em alguma diversidade também, Pai, no nosso dia a dia. O Senhor sempre nos alcança, o Senhor sempre nos chama, Deus, a viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai, a viver uma vida que siga os padrões do Senhor. Então eu peço nessa manhã que o Senhor continue conosco, nos ajudando, que a Tua palavra nos inspire, que Tua palavra encha o nosso coração, Deus, de gratidão e de alegria e nos mostre, Deus, o caminho a ser seguido, que é o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que eu te faço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar, irmãos, algumas escrituras com vocês, que está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Colossenses 1, do 15 ao 23. Aí eu vou ler com vocês do 15 ao 23 e depois a gente vem, de versículo a versículo, para a gente conseguir entender um pouco melhor, da mensagem que Deus quer falar aos nossos corações. Diz assim, a epígrafe em cima tem escrito a supremacia de Cristo. Versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para a gente entender, irmãos, um pouco do que Paulo ele quis passar nessa mensagem para aqueles irmãos da igreja de Colossenses, a gente precisa entender um pouco um contexto, E o contexto naquela época não é muito diferente de hoje, mas naquela época existiam muitas pessoas que se infiltravam dentro da igreja e começavam a misturar, Não era um evangelho genuíno. Eles começavam a trazer costumes, eles começavam a trazer tradições para dentro da igreja. E isso acabava tirando o quê? A centralidade do evangelho, que é Jesus Cristo, E Paulo traz essa mensagem para aqueles irmãos, para que eles pudessem compreender que Jesus não se tornou fraco por vir à terra como ser humano, mas ele mostra aqui nesses versículos
que o poder de Deus, a plenitude de Deus estava no corpo de Jesus, estava em Jesus. Então a mensagem que Paulo quer trazer para esses irmãos é que esses irmãos viessem a entender essa centralidade da obra de Deus, que era em Jesus Cristo. E essa igreja, né, de Colossos, ela passava por algumas dificuldades, né, de pessoas que estavam se infiltrando dentro da igreja e misturando, né, esse evangelho, que não era mais um evangelho centrado em Jesus. É o que a gente vai ver no capítulo 2 do mesmo livro, capítulo 2 e o versículo 8 de Colossenses, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, Paulo, mais uma vez, ele chama a atenção daqueles irmãos, né? Para que aqueles irmãos não viessem a dar ouvidos a essas pessoas que estavam dentro da igreja, né? Que se diziam cristãos, se diziam de Deus, mas na verdade o que eles queriam era colocar a semente duvidosa, né, naqueles irmãos que não buscavam a convicção através das Escrituras. E é um perigo muito grande, irmãos, quando a gente acaba, né, dando ouvido a essas pessoas, quando a gente acaba, como esses irmãos, buscando outras formas de agradar a Deus que não seja através das Escrituras. A gente vê hoje em dia, como não era um problema só da antiguidade, hoje aumentou muito um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, é um evangelho mascarado, é um evangelho misturado, que a centralidade do evangelho não é Cristo. A gente vê muitas igrejas hoje que pregam o evangelho da prosperidade. Se você é um cristão que está passando por alguma dificuldade financeira ou na sua vida profissional, eles dizem que você não está conectado com Deus. Está acontecendo alguma coisa de errado porque você não é próspero. Então a gente vê que é um evangelho que não vem de Jesus. É um evangelho que vem com essa mistura. Não é um evangelho genuíno. A gente vai ver outros ensinamentos que Jesus combateu muito, que é o judaísmo, infiltrado dentro da igreja, dentro do reino. E isso Jesus combateu muito com os fariseus. Os fariseus queriam colocar regras, costumes, tradições acima da vontade de Deus, acima daquilo que realmente Deus planejava como caminho certo, que era o amor, a fidelidade e o perdão. E isso, pelos fariseus, eram esquecidos, mas o que eles preferiam eram que as pessoas seguissem regras, seguissem tradições, seguissem rituais. E isso é muito perigoso, irmãos, porque a religiosidade faz com que a gente pense e imagine que a gente está seguindo o caminho certo. Paulo, quando começou a seguir os cristãos e matar e a perseguir, ele fazia isso em nome de quem? Ele fazia isso em nome de Deus. Ele pensava que estava agradando a Deus, por conta da religiosidade, por conta de tudo aquilo que ele aprendeu, que ele foi ensinado a fazer isso. Você precisa cuidar das leis, você precisa ser zeloso com as leis. Então ele não acreditava, que Jesus teria vindo de Deus. E isso fez com que ele lutasse, pelo aquilo que ele acreditava que não era o caminho correto que Deus queria para a vida dele, E depois que Deus marca o encontro com Paulo ele muda, Paulo ele se converte e começa a pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho que tem a centralidade e o foco em Jesus Cristo. Se a gente quando a gente vê algumas coisas, algumas pregações, quando a gente analisa algumas igrejas, a gente vai ver, irmãos, que a centralidade da mensagem nunca é Cristo. É sempre algo disfarçado.
Eu queria chamar muito a atenção de vocês para que vocês, quando forem assistir esses tipos de mensagem, né, ou for para alguma outra igreja, fazer essa reflexão, né? Quando chegar lá, não, vamos ver nas Escrituras se realmente o que está sendo pregado é sobre Jesus, né? E na grande maioria das vezes não é sobre Jesus que tem sido pregado, né? E isso é muito perigoso, porque o próprio Jesus falou que no fim dos tempos haveria muita gente que iria enganar, se possível fosse até os escolhidos. E Paulo estava combatendo muito isso naquela igreja, porque aqueles irmãos estavam muito cocheando em dois pensamentos. Não estavam convictos naquilo que a palavra de Deus mandava para eles, né? E ele vai falar aqui no versículo Colossenses capítulo 2 e 8, que os irmãos estavam seguindo ensinamentos, sendo enganados em filosofias vãs, né? Ensinamentos que não agradavam a Deus. Eles estavam fundamentados em tradições e regras deste mundo. Eu lembro que quando eu fazia parte, né, alguns irmãos já conhecem, né, um pouco da minha história, do antigo grupo religioso que eu congregava. Eu comecei a fazer parte lá, eu era muito novo, né, eu acho que eu tinha 15, 16 anos. E aí eu sempre gostei, né, de praticar esporte, de jogar bola. E aí a igreja, os pastores lá, os líderes religiosos, colocavam como condição, né? Se você quiser continuar aqui, você precisa abandonar tudo isso, né? Você não pode mais praticar esporte, você não pode jogar bola, mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? E eu acho que por passar muito tempo sem praticar, por conta da religiosidade, é por isso que hoje quando os meninos estão brincando, eu estou sempre com os meninos, né? Jogando com eles, porque eu deixei de fazer isso não por conta da vontade de Deus, mas por conta da religiosidade que estavam no coração deles e acabaram passando para mim, né? E com o tempo, né, analisando as Escrituras, eu pude entender que a vontade de Deus não é essa. Será que Deus ele quer que eu deixe de será que Deus ele quer que eu continue no pecado, mas eu pratique as regras e as tradições que as pessoas ensinam que é o caminho correto? E aí eu fiz uma reflexão e não, esse não é o verdadeiro evangelho, né? Cristo ele é o verdadeiro evangelho. E Paulo fala aqui para esses irmãos para que eles não dessem mais ouvidos a essas pessoas. Por quê? Porque Cristo já tinha feito tudo o que eles precisavam para alcançar a salvação. Cristo, irmãos, ele deve ser sempre o destaque. Cristo, ele deve ser o foco, o nosso foco. Porque é Cristo e foi Cristo que alcançou tudo o que nós hoje temos na fé. Foi Cristo que nos libertou, foi Cristo que nos salvou, foi Cristo que nos perdoou. Então a centralidade do Evangelho não pode fugir disso. Se fugir disso, não é de Deus. Não é. E esse era a dificuldade, né, daqueles irmãos, né, de acreditar na divindade de Jesus, né? Eles tinham essa dificuldade de entender que Jesus realmente tinha vindo de Deus, né? Será que é o Filho de Deus mesmo que desceu? Será que é Jesus mesmo? Ele foi humano e morreu? Será que Jesus, o verdadeiro Messias, ia passar por essa dificuldade toda? Então Paulo começa a explicar para eles, né, no versículo 15, né? E aí depois desse contexto, a gente vai agora analisar versículo a versículo, né, do capítulo 1, do versículo 15. De Colossenses. Ele vai dizer aqui, do versículo 15 ao 17: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Então a gente vai entender, irmãos, que na epígrafe ele vai falar aqui sobre a supremacia de Cristo. Então Paulo, diante daquele contexto, que os irmãos tinham a dificuldade de acreditar que Jesus era verdadeiramente o Messias, o enviado por Deus, Paulo ele destaca na mensagem que Jesus ele tem a supremacia incontestável, ele é ele tem a superioridade incontestável. E nesse contexto, Paulo vai mostrar a esses irmãos que não estavam convictos de que Cristo tinha toda a superioridade para a vida deles. Do versículo 15 ao 17, iremos ver a identidade de Cristo como soberano da criação e Ele tem todo o domínio sobre todos. Cristo é a imagem do Deus invisível e essa verdade precisava ser ressaltada para aqueles, vamos colocar assim, religiosos que estavam infiltrados dentro da igreja e levando muitas pessoas à dúvida, levando muitas pessoas à dificuldade de entender que Jesus era o centro de tudo e de toda a mensagem de Deus. Paulo reitera no capítulo 2 e o versículo 9 de Colossenses, capítulo 2 e o versículo 9, Paulo vai dizer: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Então Paulo era o tempo todo trazendo essa mensagem para esses religiosos e para esses irmãos, para que eles pudessem entender que todo o poder de Deus estava em Cristo, estava no corpo de Cristo. Então Paulo queria trazer essa mensagem, é por isso que ele repete tantas vezes. E o que isso quer dizer? Isso significa que Jesus Cristo, como Filho de Deus, é a manifestação plena da divindade em forma humana. Que Jesus não é apenas um profeta ou um líder religioso, mas é o próprio Deus em forma humana. E a gente pode ver isso em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 2. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aquele que é a palavra que estava com Deus era Deus. Então Jesus, ele estava com Deus no início. E ele é Deus e veio à terra em forma humana, demonstrar todo o seu amor e toda a sua bondade para todos aqueles que creem no Deus invisível. Do versículo 18 ao 20 de Colossenses, Colossenses 18 ao 20, capítulo 1. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. E esse do versículo 18 ao 20 apontam para a identidade de Cristo como Redentor. Cristo, o primogênito, é o fundador de um novo povo. Ele é também o primogênito da criação, primogênito dentre os mortos. Para completar, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 22. 1 Coríntios 15,
versículo 20 ao 23. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então Cristo, irmãos, quando morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito também entre os mortos. E o que isso quer dizer? E o que isso traz para nós hoje? A ressurreição de Jesus é um evento central na fé cristã, demonstrando o poder de Deus sobre a morte e o pecado. Como primogênito entre os mortos, Jesus tem toda a autoridade e senhorio sobre a criação da igreja. E faz com que traz esperança para nós, para os crentes. A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição futura de todos aqueles que creem em Jesus. Então, a morte de Jesus traz esse benefício para nós. E não só a morte, mas também como ele é o primogênito de tudo, ele estava com Deus na criação, ele criou todas as coisas com Deus, e isso traz para nós um sentimento de gratidão, um sentimento de que Cristo, ele é supremo, de que Cristo, ele tem toda a autoridade dada por Deus para fazer o que ele quer. No versículo 20 de Colossenses, continuando a leitura, no versículo 20, ele vai dizer, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. No versículo 20 relata que a reconciliação de todas as coisas nos céus e na terra, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Então, a morte de Jesus não trouxe paz espiritual, não somente aqui para nós na terra, mas também nos céus, por meio do seu sangue derramado na cruz. Do versículo 20 ao 21, do versículo 21 ao 23, vamos ler novamente. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa, livres de toda acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, no versículo 21 ao 23, Paulo ele traz um discurso para que eles lembrassem de todos os benefícios que Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, tinham trazido para a vida deles. E começam a falar do passado. Paulo começa a falar do passado deles. Quando vocês não tinham a Cristo, como era que vocês viviam? Vocês eram inimigos de Deus, vocês estavam distantes de Deus, vocês estavam separados deles, havia uma barreira por conta do pecado de vocês. E no versículo adiante, Paulo ele vai dizer que depois que eles conseguiram essas bênçãos de Deus, eles não estavam mais culpados diante de Deus. Toda a acusação foi tirada, toda a dívida foi apagada, por Jesus. Jesus pagou toda essa dívida. E através da morte de Cristo foram apresentadas diante dos santos e de Deus inculpáveis. Eles foram apresentados sem acusação. Mas existia, e existe nessa escritura um porém. É preciso continuar firmes e alicerçados no verdadeiro Evangelho, que é Jesus Cristo.
Então Paulo, ele trouxe essa mensagem para aqueles irmãos e para nós hoje, né? Para que a gente tenha essa convicção. E a gente só constrói, irmãos e amigos, essa convicção quando a gente está em comunidade com a igreja, quando a gente está sempre orando, priorizando a leitura das Escrituras. Ah, não, eu vou só me alimentar das Escrituras só com o que o irmão prega ou com o que eu escuto na internet. Não, a sua convicção é preciso ser priorizada através de você mesmo, através dos seus esforços, através da leitura diária das Escrituras, porque são essas leituras, são esse compromisso que você faz na fé, que vai fazer com que você tenha convicção naquilo que você acredita, que é Cristo. Cristo, ele precisa ser o centro, irmãos. Cristo, ele precisa ser a mensagem central. Se alguém chega falando aí de outras coisas, não, outros assuntos, não, Cristo é preciso aparecer, né? Tem uma mensagem que eu gosto muito, que os discípulos de João chegam até João e começam a indagar ele, como é, a gente precisa falar de você. João diz, tá vendo ali Jesus? É ele que precisa aparecer, é ele que precisa ser anunciado. Eu não, eu estou aqui embaixo, eu sou apenas um instrumento usado por Deus para fazer com que Cristo apareça, para fazer com que Cristo esteja sempre no centro. Então, a mensagem, irmãos, que Paulo traz para aquela igreja e que também respinga para nós hoje é que a gente tenha essa atenção, é que a gente esteja sempre atento na mensagem de Cristo. Se há alguém, eu vejo hoje na internet igrejas, nossas superlotadas, com 50 mil membros, tem até a área VIP, não sei se os irmãos já viram, a área VIP, pessoas pagando para ser batizadas. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas quando você olha essas pessoas pregando, você, caramba, como esse camarada é espiritual. Será mesmo que esse camarada é espiritual assim? Ou ele fez um curso para enganar as pessoas, né? E aí, irmãos, é preciso tomar muito cuidado com esses ensinamentos, com essas teorias, mas que o nosso coração e a nossa mente estejam alicerçadas em Cristo. Cristo, ele é superior. A superioridade de Cristo, ela é incontestável. Se eles tinham, aqueles irmãos em Colossenses, se eles continuassem com essa dúvida, não era para continuar mais com essa dúvida. Porque Paulo foi bem claro para eles, Cristo é supremo. Quando eu lembro dessa palavra supremacia, eu lembro de um filme que eu gostava muito de assistir, Supremacia Burner. Eu não sei se alguns irmãos já assistiu. Acho que tem 4 filmes dessa série. Aí esse é o terceiro filme, Supremacia, né? As pessoas estão tão loucas para prender ele. Aí armam emboscada, tentam pegar ele de todas as formas. E ele acaba criando uma emboscada para aqueles que já tinham criado uma emboscada para ele. Então ele estava sempre à frente. Ele estava sempre um passo à frente. E a mesma coisa é Cristo, irmãos. Cristo está sempre à frente. Cristo está sempre acima. Então Cristo, ele precisa, continuar sendo sempre assim, não só na nossa mente, mas principalmente em nosso coração, irmãos. Porque se Cristo estiver sempre sendo superior na nossa vida, ele vai ser sempre o nosso padrão, ele vai ser sempre o centro. Então era essa mensagem que Paulo queria transmitir para esses irmãos. Paulo só queria dizer o seguinte para eles, que sem Cristo não haveria redenção, reconciliação com Deus. Estariam perdidos, separados, inimigos de Deus. Mas com Cristo haveria e há perdão. Com Cristo há reconciliação. Com Cristo há amizade. Cristo é o centro, irmãos. Não esqueçam, Cristo, ele é o centro de todas as coisas. E se hoje estamos aqui, é porque ele morreu. É porque ele é o primogênito, não só de toda a criação, mas também de todos os mortos. Porque ele ressuscitou e hoje vive à direita de Deus.
Eu queria terminar, irmão, só fazendo... Eu acho que os adolescentes possam ser que saibam mais o que eu vou falar agora do que os mais antigos, né? Dragon Ball Z aqui. Quem já assistiu Dragon Ball Z? Dragon Ball Z. Eu lembro que tem um personagem chamado Goku. Ele eu acho que é o mais forte, né, do desenho, da animação. E quando chegava no final, que tinha o vilão lá, ele só, na maioria das vezes, ele só conseguiria vencer esse vilão com um superpoder chamado Dikidama. Ele chamava as pessoas: não, ajude, mande seu poder aqui para mim, para a gente conseguir destruir o vilão, né? O vilão super poderoso, né? E no final ele conseguia jogar a Dikidama e destruir, né, o inimigo, né? E eu queria dizer aqui, irmãos e amigos, que Jesus, ele é a Dikidama, né, de Deus, né? Ele destrói o inimigo para salvar toda a humanidade, né? E isso é muito especial, né, irmãos? Poder pensar que Cristo, ele tem toda essa autoridade e todo esse poder, né? Amém, irmãos. Vamos chamar todos a oração. Pai amado, Pai querido, queria muito agradecer ao Senhor, Pai, porque a Tua bondade, Deus, o Teu amor nos alcança, Deus, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão profunda, Pai, que às vezes faltam até palavras para expressar, Deus, esse amor que o Senhor tem por nós, Deus. E isso gera em nós muita gratidão, gera em nós muita consideração e amor pelo Senhor, Pai. Porque o Senhor fez tudo isso e faz tantas coisas, Deus, para não nos perder, Deus. O Senhor nos ensina através da Tua palavra que precisamos construir, Deus, convicções no Senhor, estando firmes, Deus, no Senhor, através do Teu Evangelho, através da Tua palavra. Então, nos ajuda, Deus, a sair nesse domingo disposto a assumir esse compromisso com o Senhor, Pai. Porque o Senhor assumiu tantos compromissos com a gente e o Senhor sempre cumpre todos. Eu ouvi aqui, Deus, que o Senhor é fiel, mesmo quando a gente é infiel com o Senhor, Deus. Então, nos ajuda a ser fiel, Deus, a honrar esse compromisso que o Senhor tem com a gente, né? Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, que possamos sair daqui, Deus, entendendo que Cristo, ele é superior a anjo, que Cristo, ele é superior a qualquer coisa, a qualquer pessoa, Pai, porque o Senhor está com ele, Pai, o Senhor é ele. Muito obrigado, Deus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço, amém. Obrigado, Deus. Amém. Que bom, né? Vamos nos pôr de pé. Vamos cantar mais um louvor, né? E eu, assim, né, meus irmãos, eu sempre repito, fico repetindo que os louvores, ele vem acompanhado da palavra. A gente, quando escolhe os louvores, nós escolhemos os louvores de acordo, vai ser feita a palavra. Porque muitas vezes a gente pode cantar aqui louvores vãs, coisa que não tem nada a ver, entendeu? Eu não sei se vocês observaram, mas desde que nós iniciamos as canções, ela é voltada para nos despertar, porque a gente vem tão assim, com as coisas da semana, né, preocupado. E a gente começa cantando, então é algo para nos despertar, a gente louvar ao nosso Deus. E o último louvor é para que a gente não termine o culto, terminou o culto. Vamos em paz. Então o que é que acontece? A gente coloca um louvor, né? Também que siga, tem esse segmento da palavra. Para com que também não seja um louvor, simplesmente colocado um louvor tão distante do que foi pregado. Vamos louvar ao nosso Deus, né? A supremacia de Cristo brilhará, eu louvo a Deus dos céus, e para sempre reinará. A supremacia de Cristo brilhará.
sempre reinará. Ele é soberano, a fonte do perdão, o amor e a sua essência, ele nasce a salvação. Vamos lá! Ele é soberano, a fonte do perdão, o amor e a sua essência, ele nasce a salvação. Vamos lá! A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que pra sempre reinará. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que pra sempre reinará. Toda a plenitude habita em seu ser. Declarou a paz, pois seu sangue tem poder. Toda a plenitude habita em seu ser. Declarou a paz, pois seu sangue tem poder. Ontem, hoje e sempre, eterno é o Senhor. Glória nas alturas, bendito é o Salvador. Ontem, hoje e sempre, eterno é o Senhor. Glória nas alturas, bendito é o Salvador. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que pra sempre reinará. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que pra sempre reinará. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que pra sempre reinará. Pais e irmãos, hoje, de domingo para segunda, algumas crianças da nossa igreja vão viajar para o camp em Minas Gerais. E eles vão passar uma semana no acampamento da igreja com crianças de outras congregações do Brasil. Então é um evento bem especial para as igrejas do Brasil. E é bem legal a gente estar enviando crianças daqui, né, para estar junto com outras crianças de lá. E a gente espera que em outras edições, né, mais crianças daqui e adolescentes daqui de Recife acompanhem, né, os grupos. E aí eu queria pedir para a Silvinha fazer uma oração, né, pela viagem, pelo tempo deles lá no acampamento, para Deus abençoar. Aí vamos orar com Silvinha. Bom dia, igreja, paz. Querido Deus, venho aqui te orar, meu Pai, por essa viagem, por esse propósito do camp, para esses jovens, para as crianças, né? Que seja plantada a semente dentro do coração de cada um, né? Que cada um possa ter um contato muito especial, né? Lá é um pedacinho do céu, como a gente chama, né? Que o Senhor possa mostrar como é estar em comunhão, como é estar com o Senhor, né? Que eles possam aproveitar ao máximo tudo que é proporcionado lá, né? De convívio, de gratidão, né? Que eles possam aproveitar ao máximo, meu Deus, cada minuto, né? Eu lembro as primeiras vezes que nós da igreja pudemos ir lá, né? Como as crianças voltaram, como os jovens voltaram, né? Encantados, né? E até impactados com tudo que viveram lá, né? Quiseram voltar, né? E que o Senhor possa abençoar desde do preparo, né? Da bagagem, né? As dicas que foram dadas de roupas, de vestuário, de alimentação, tudo que eles puderam aprender lá sobre o Senhor, né? Sobre as amizades. Que o Senhor possa abençoar cada família, né? As famílias que não puderam ir nesse ano, que possam, né, estar no próximo ano, nos próximos anos, né? E os que forem, né, que voltem com ânimo e com mais maduros, né, no teu amor, meu Deus, na tua palavra, e sonhando, né, estar no céu verdadeiramente. Em nome do Deus, né, em nome de Cristo, que eu te oro muito grata. Amém.
Obrigado. Nosso culto está encerrado. Temos um ótimo convívio. Bom domingo.